Os boatos correm rápido. Os boatos do novo traje do Homem-Aranha. E é por causa desses boatos que venho narrar a primeira história de uma franquia totalmente querida pelos fãs do Cabeça de Teia, a Saga do Traje Negro. Essa saga é criada a partir de Guerras Secretas, história icônica da Marvel, e nela heróis e vilões são sequestrados e levados para uma galáxia distante para se enfrentarem em um confronto. Viajando em um planeta alienígena chamado Mundo Bélico, Peter acha um simbionte que se adere a ele como traje, e assim temos início a nossa história. Na primeira página nos é apresentada a nova publicação do Clarim, onde está dizendo sobre os heróis desaparecidos, numa conversa entre Rob e JJ. O velho reclamão, como sempre, né, pergunta sobre mais fotos na página 2, e ainda pergunta sobre Peter Parker. E Rob responde que ele ligou dezenas de vezes para Peter, mas ele viajou para bem longe de Rob. Enquanto JJ continua reclamando, a HQ nos leva para o Central Park de Nova York, no local onde os heróis foram levados por um construto. Então, subitamente, o construto volta a brilhar. Após esse acontecimento inesperado, todos do Central Park ficam tipo: o quê? O bagulho voltou do nada? E pra assustar mais ainda, Homem-Aranha e Dr. Connors saem de lá pulando numa cena muito foda onde o desenho estava inspirado. Mano, que desenho top! Então, Stan Lee e Cosmos HQ apresentam um novo capítulo, um novo começo na vida do espetacular Homem-Aranha. Volta ao lar. Nessa cena muito da hora, onde os desenhistas capricharam, Homem-Aranha e Dr. Connors saem de lá, pulam no planeta Terra, e o Homem-Aranha nem perde tempo, já aborda o maluco e fala: ô mano, se tiver qualquer coisa nessa garrafa aí, já passa pra cá que eu tô morrendo de sede. Ou melhor, Dr. Connors, né? E Homem-Aranha, mano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. E se nessa garrafa tivesse corote? E se esse mano fosse um velho caçacheiro? Você falou qualquer coisa. E se você desse corote pro nosso querido Dr. Connors bebê? Não ia ser legal, né, Homem-Aranha? Você tome cuidado com o que você fala. Homem-Aranha, após dar corote pro... Não, mentira, não era corote, não. Homem-Aranha, após dar, sei lá, que tinha nessa garrafa, pra Dr. Connors bebê, ainda fica meio alerta após ter voltado. Mas, finalmente, percebe que está no planeta Terra e dá um pulo de alegria. Após ele dar um pulo de alegria, ele sai fazendo cambalhota em cima do carro da polícia. Esse aí é o verdadeiro criminoso. E os policiais ainda ficam totalmente tipo: o que esse palhaço tá fazendo, velho? Então o Homem-Aranha, como se nada, mete um beijão na boca do policial. E o policial, tipo, fica: mano, quem que é você, cara? E é óbvio que o policial ficou putaço porque o Homem-Aranha meteu um beijão na boca dele. Já puxa o revólver e fala: agora tu vai tomar pipoco, rapaz. E aqui nos é revelado o novo lançador de teia do novo traje, que fica na parte posterior da mão, um detalhe branco, onde o Homem-Aranha estica sua mão e mira onde ele quer que a teia vá. Assim, o Homem-Aranha prende a mão do policial em sua nova teia, e nesse período de tempo, os Vingadores saem daquele construto. E como todas as atenções estavam voltadas para os Vingadores, Homem-Aranha aproveita, deixa e sai com o Dr. Connors. Pulando 10 metros de altura, desaparece nas árvores de Central Park. Enquanto isso, Dr. Connors pergunta ao Homem-Aranha o que eles vão falar ao mundo sobre o que viram e ouviram. E o Homem-Aranha responde que também andou pensando sobre isso. E segundo Reed Richards, recomendou que eles ficassem calados para não assustar a população. Não seria muito legal, né, se eles falassem que o universo quase foi destruído e eles ganharam por cagada. A população ia ficar em choque mesmo. Após isso, Homem-Aranha deixa o Dr. Connors no chão e sobe a copa de uma árvore, onde, minutos antes de ser levado para aquela galáxia distante, ele deixou sua roupa no clássico casulo de teia. E aqui nos é revelado uma coisa muito top que o traje faz, que é servir como uma maleta ambulante para Peter. Após Peter achar a carteira e as chaves ainda vivas naquele ninho de passarinho, porque sim, o caso do estreia dele virou um ninho de passarinho, Homem-Aranha quer guardar elas e lembra de uma mecânica que ele usou em outro planeta. Após o Homem-Aranha pensar em querer guardar elas, o traje abre um espaço para receber o que o Homem-Aranha quer guardar. E após ele jogar naquele espaço, o traje novamente fecha. Homem-Aranha, ele mesmo ficou surpreso com o que o traje fez, sai bastante surpreso e diz que não vai se acostumar com isso. Então ele sai viajando pelas teias, né, pelos prédios, segurando o Dr. Connors, até chegar na casa dele e bater na janela. E o moleque meio que vê o pai dele pendurado na janela e o Homem-Aranha segurando ele, né? Mas o moleque tá nem aí pro Homem-Aranha. Ele só fala: pai,
Então o Homem-Aranha entra na casa e o moleque foda-se pro Homem-Aranha, já vai abraçar o pai dele. Então nesse momento chega a mãe do moleque, que também fala foda-se pro Homem-Aranha e vai abraçar o marido dela. Após isso, o Homem-Aranha é jogado de escanteio, sendo que foi ele que salvou o cara. O Homem-Aranha sai não querendo se interromper, né, no momento familiar, não querendo se intrometer. Então, o Dr. Connors fala que não sabe direito onde foi parar, nem como explicar para a família dele, mas fala que estava feliz porque o Aranha estava lá para ajudar. Então o garoto ainda mete essa aqui. Aquele era o Aranha? Nossa, não reconheci. Moleque. Esse aí era um pai presente mesmo, hein? Homem-Aranha sai e volta para sua antiga casa, onde lá ele, chega no nosso famoso e aclamado claraboia que se abre para o fotógrafo estelar, herói multinacional Peter Parker. Peter Parker abre a claraboia e cai direto no banheiro sujo e imundo de conjugado. E aqui nos é revelado a nova função do traje, que é uma das funções que eu mais gosto. Após Peter cair no seu apartamento e querer voltar a ser Peter Parker, o traje percebe isso pelo pensamento dele e muda sua aparência de traje de Homem-Aranha para uma roupa comum, onde até Peter fica impressionado nesses desenhos muito tops feitos de HQ. Peter fala que Reed Richards se ofereceu para examinar o traje e ele vai aceitar. Mas antes, ele precisa resolver umas coisas, como se barbear e falar com a Tia May, porque faz dias que ele não fala com ela. Então, um ansioso telefonema depois, Tia May atende. Nathan Bansky, o famoso namorado da Tia May após o tio Ben morrer, começa a fazer piadas e, o jeito top do Nathan, velho? Peter desliga e revela que Tia May está bem mais tranquila ao lado de Nathan. Então ele liga mais uma ligação bem importante, dessa vez para Felicia Hard, Gata Negra. E ela não atende. Então ele revela que eles precisam levar um papo sério, Tá na hora de oficializar aquele namoro maluco que eles levam. Ele ainda fala que a gata anda meio grilada. Mano, grilada. Homem-Aranha, pelo amor de Deus, que bosta é grilada, velho. Essas gírias de 1900 bolinha. Com ele não sabe o que é. Mas segundo Tocha Humana e Capitão América, a Gata Negra rodou a cidade inteira tentando ganhar superpoderes. Que já vocês vão ver que poderes eram esses. E ele sabe que isso é encrenca na certa, mas ela é muito teimosa. Rapaziada, o motivo da Gata Negra ter rodado a cidade inteira tentando ganhar poderes foi simplesmente porque ela queria ser a parceira perfeita pro Homem-Aranha. Porque pra quem não sabe, antes da Gata Negra ganhar seus superpoderes, ela só atrapalhava o Homem-Aranha nas suas jornadas. Pois os supervilões do Homem-Aranha só serviam pra acabar com ela e o Homem-Aranha sempre tinha que se desdobrar para salvá-la. Então, Peter, após falar que a gata é piradinha, mas ele gosta dela, também, Quem não gostaria, Peter? Quem não gostaria? Ele sai para comer alguma coisa, pois, segundo ele, viajar pelo universo abre o apetite. E assim que Peter sai, uma sombra espreita a janela, ou melhor, a claraboia, de seu prédio. E com a graciosidade do animal que ela inspirou, Gata Negra pisa no banheiro sujo e imundo de Peter Parker. E ela já pisa o quê? Gritando aranha. E como ele não tá lá, porque o Peter tava na broca e foi, filar um rango, diz que faz dias que ele sumiu e ela precisa muito dele, porque ela está com um problemão. Esse problema é porque ela queria ser a parceira perfeita pro Aranha. E para isso ela participou de umas experiências científicas. E o pessoal do laboratório amplificou os poderes latentes dela e deu a ela poderes que nem ela sabia que ela tinha. Mas aí ela descobriu que o benfeitor dela era o famoso vilão do Homem-Aranha, o rei do crime. Então, minutos depois, a Gata Negra, após a explicação rápida dela, ela já sai andando pelas laterais de prédios e falando que o Wilson Fisk tem um plano bem sinistro na manga. Mas se pensa que vai usar ela contra o Homem-Aranha, está redondamente enganado. Será que vai ser assim mesmo, gente? Após a Gata Negra pular um prédio, falando, cadê meu gato? O Peter sai de uma pizzaria, eu acho que isso é uma pizzaria, Isso que os desenhos podiam ter colocado um outdoor, falando pizzaria. Mas não, o Peter só sai de um prédio mesmo, com uma caixa de pizza na mão. Então o Peter, como tá carente, de voltar pra casa, ele tava bem distante de casa, quase passou pela morte, passou por muitos apuros. O Peter tá vendo qualquer coisa, tá falando que é lindo. Tá vendo os mendigos na rua, tá falando que é lindo. Tá vendo os pinguços brigando, tá falando que é lindo. Os caras encardidos, tá falando que é lindo. O Peter tá carente da terra, gente? Então o Peter volta pra casa e até as contas ele fala que tá nem aí porque faz parte de estar em casa. Então o nosso querido Peter está lendo o jornal e fala que não é um problema cósmico, mas o aluguel vence em poucos dias. Ele precisa faturar umas verdinhas. Verdinhas. Estranho, hein, Peter? Sabendo dessas verdinhas aí sua. Então aqui nos é revelado que o traje obedece realmente os pensamentos de Peter.
Porque após Peter falar que ia faturar verdinhas, o traje solta a sua câmera de dentro dele. E, mano, por que essa câmera saiu de um lugar bem baixo, sabe, do Peter, cara? Eu só acho que o Peter esqueceu desse função do traje e guardou a câmera na cueca mesmo. Após a câmera ter saído do traje do Peter, Peter pega a sua câmera e lembra que ele tirou várias fotos da aventura alienígena. Então ele vai pro seu banheiro, sujo, imundo e fedido. Eu tenho que falar isso, né, porque é um detalhe muito importante. Peter revela as fotos e constata que elas ficaram lindas, e ao mesmo tempo que ficaram lindas, ficaram assustadoras. Então Peter constata também que dava para ganhar uma fortuna com elas, vendendo elas para jornais e revistas. Mas do que adianta se todos pensariam que são falsas? Então Peter fala que ninguém deve saber sobre os detalhes da aventura deles, como Red Richards disse. Então assim ele destrói todos os exemplares de fotos. Então ele fala que já fez muito pro primeiro dia e vai descansar, né? Ninguém é de ferro, cara. Peter já dorme, mas ele rola pela cama, rola, e não cai nos braços do nosso querido Morpheus. Contanto, Peter acorda e diz que ainda tá de cabeça cheia. Peter, a vida não é fácil, cara. Quando também não consigo dormir, difícil, né, velho? Eu tenho que acordar de madrugada e entrar naquele site, né? O site de HQs do Homem-Aranha, tá? Que eu vejo. Eu quero o quê? Tá louco, rapaz? Após Peter pensar que ainda tá de cabeça cheia e quer balançar na teia, antes dele terminar sua frase, seu traje já rasteja pelo chão e alcança ele na sua cama. Após o alcançar na sua cama, ele se veste e diz que até ele está impressionado, de novo. Então ele sai balançando pela sua teia, por Nova York. E após ver encrenca lá embaixo, porque tem um velho sendo assaltado. Mano, por que velho gosta de sair 1h da manhã pra rua, velho? Mano, meu Deus, cara, fica na sua casa, dormindo, cara. Os velhos saem 1h da manhã pra rua, aí os ladrões pegam eles mesmo. O negócio é o que Peter afugenta o ladrão apenas com a cara feia dele, porque parece que a cara dele é bem assustadora, né? Com o uniforme. Então o Peter pergunta pro velho o que ele tá fazendo 1h da manhã na rua. E o velho responde que, na verdade, ele não responde nada, né? Ele só olha pra cara do Peter, fica assustado também e sai correndo chamando a polícia. Então Peter se questiona sobre isso, mas fala que tá muito feliz pra se preocupar com isso agora. E que por enquanto vai arriscar a cabeça dele testando um salto à distância. Após ele fazer vários mortais num desenho super da hora que os desenhistas estavam inspirados, ele continua andando em sua teia, até achar mais encrenca e ter seus pensamentos interrompidos por uma briga calorosa de um casal. Após ele descer para olhar aquela briga, ele vê Lois e Justin brigando. Homem-Aranha, já como se nada, se intromete na briga do casal e manda eles parar de brigar e pergunta qual é o motivo da briga. Então a Lois fala que é culpa do Justin porque ele prometeu a levar ela no show do grupo Torrada Tostada. E o Justin não levou, né? Deu pra trás no último minuto. Esse Justin, droga. Então, Homem-Aranha literalmente fala que eles estão sendo bem idiotas, estão brigando por nada. Então Justin fala, por nada? Maluco, a gente mora em Manhattan, o pior bairro dessa merda, eu não aguento mais morar aqui. E o Homem-Aranha fica incrédulo por ele ter ido, né, pra confins do espaço, ter passado por vários perrengues, e tem gente reclamando de Manhattan, seus ingratos. Então o Peter, como se nada, pega os dois e já sai balançando com eles na teia. Esse Homem-Aranha tá bem abusado. O cara literalmente pegou um policial e deu um beijão na boca dele. O cara literalmente deu cambalhota no carro da polícia, mas tudo bem, né? Deixa o cara pode tudo. Acho que já é o Venom, né, fazendo a cabeça do Peter. Então o Homem-Aranha leva eles para um topo de um arranha-céu e mostra uma vista panorâmica da cidade que eles têm. E deixa Manhattan falar por si só, né? Uma cidade muito top, eles que são ingratos, cidade muito da hora, cara. Então, após eles curtirem o visual, pelo menos a menina, porque eu acho que o cara odiou, Peter desce os dois e fala pra eles irem embora. A menina agradece o Homem-Aranha e chama ele de esquisito. O traje tá fazendo bastante fama já, né, gente? O Homem-Aranha, depois de deixar eles, volta a balançar em sua teia e fala que você não sabe se o passeio fez bem pra eles ou se fez bem pra ele. E fala que ele já tá bem melhor do que antes. E termina a nossa querida HQ dizendo que Nova York, você sabe mesmo como tirar o melhor do espetacular Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Galera, essa é uma ótima HQ, digna dos nossos aplausos, uma verdadeira obra de arte de Stan Lee. E assim, eu sei que a HQ é focada na nova vida do Peter se adaptando, né, depois das Guerras Secretas. Mas eu acho que pelo menos ela poderia ter um pouquinho mais de cenas de perseguição, sabe? Pelo menos uma ceninha de ação a mais seria legal. Faltou ação nela.
Mas tirando isso, ela tem muitas piadas boas, ela tem ótimos desenhos, e comigo ela tem um 9, só pela questão da ação mesmo. Mas é uma ótima HQ que compensa muito vocês comprarem. Obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, perdoe algumas coisas, galera, que eu fiz aqui, erros, mas é porque é o primeiro vídeo do canal, eu prometo melhorar sempre. Adeus e até a próxima.